Vamos falar de algo prático. Qual é a melhor altura do nosso dia para tomar as vitaminas ou a nossa suplementação? Isto é algo muito subjetivo, depende de pessoa para pessoa, mas aquilo que eu quero transmitir neste vídeo não são regras, são mais dicas para que vocês consigam puxar mais a absorção e a eficácia na medicação que vocês estão a tomar. Agora, as vitaminas dividem-se em dois grupos, que nós chamamos que são hidrossolúveis e lipossolúveis. Isto quer dizer o quê? Que umas são dissolvidas num meio aquoso, por exemplo, que envolve a água, e outras, por exemplo, num meio em que envolve uma gordura. Se nós pensarmos um pouco, aquelas, por exemplo, que são dissolvidas num meio com gordura, faz sentido que a vitamina A, D, E, K1, K2, ômega 3 ou óleo de fígado de bacalhau, que sejam tomadas com alguma gordura naquele momento, ou seja, faz mais sentido que sejam tomadas, por exemplo, durante uma refeição. Como a probabilidade de haver uma gordura ao pequeno almoço é mais baixa, faz mais sentido, em alguns casos, por exemplo, que seja colocada durante o almoço, durante um jantar, e por isso é que, por exemplo, muitas vezes a vitamina D3, por exemplo, da MJS Med, que tem K2, é ligada a uma gordura, que neste caso é o óleo de oliva ou azeite. Isto porquê? Para que possa ser tomada numa altura do dia em que, se nós estivermos, por exemplo, a fazer um jejum de manhã, nós podemos tomar esta vitamina D3 de manhã e vamos ter uma boa absorção. A vitamina E, em contrapartida, por exemplo, é lipossolúvel na mesma, deve ser colocada durante uma refeição. Agora, alguns carotenoides, flavonoides e sulforafanos, que muitas vezes nós associamos a antioxidantes, como por exemplo a cúrcuma, esse tipo de substâncias são lipossolúveis. E para nós conseguirmos tirar uma boa absorção dos princípios ativos, idealmente devia haver uma gordura associada. E neste caso, eu recomendaria colocar, por exemplo, durante uma refeição, durante o almoço, durante o jantar, não fazer, por exemplo, uma cúrcuma de estômago vazio, porque fora de afetar o estômago, é algo que não vai ser tão bem absorvível. E daí muitas vezes indicar que para extrair nutrientes que são lipossolúveis devemos associar uma gordura, que é o exemplo de uma salada com óleo de oliva com azeite, nós conseguimos extrair muito mais estes fitonutrientes todos. Agora, existem determinados suplementos que faz sentido que sejam colocados numa altura do dia específica. Vamos supor, o cloridrato de betaína ou enzimas digestivas, em que o nosso objetivo é preparar o aparelho digestivo para a digestão, não vamos tomar de estômago vazio. E podemos tomar, por exemplo, depois da comida, para terem uma noção. Quando, por exemplo, eu faço um jantar de Natal em casa, eu coloco muitas vezes esse tipo de medicação na mesa para as pessoas tomarem, para facilitar as indigestões. E muitas pessoas tomam depois da comida e notam que faz uma diferença muito grande. Agora, podemos tomar depois da comida, mas para preparar o aparelho digestivo faz mais sentido que seja tomada no início da refeição. Quer o cloridrato de betaína, que é uma enzima, quer as enzimas digestivas, que é o enteroenzima. O dreno é par. É aquele tipo de situação em que muitas pessoas indicam para diluir em água durante o dia, está correto, está ótimo, mas existe outra forma de desintoxicar, por exemplo, o fígado, ou de complementar a digestão com ácidos biliares, e nesse caso devia ser tomado mais após a refeição. É como, por exemplo, os ácidos biliares, idealmente é logo após a refeição. Agora, o que é que nós tomamos de estômago vazio? Nós podemos tomar de estômago vazio o TADCA, que é um tipo de ácido biliar diferente, que não é tanto para complementar a digestão, mas é mais para carregar o fígado e a vesícula com ácidos biliares, e aí, por exemplo, eu indico pessoalmente em jejum e, por exemplo, à meia da tarde. Agora, o carvão ativo ou a argila faz sentido que sejam mais tomados, por exemplo, de estômago vazio. Determinados aminoácidos, como por exemplo o triptofano, aliás, eu até diria que grande parte dos aminoácidos, o ideal é tomar de estômago vazio. Porquê? Porque se forem tomados com alimentos, há uma pequena competição na absorção destes aminoácidos. Isto é, por exemplo, uma questão do exemplo do triptofano. Esse tipo de aminoácido não deve ser tomado com a refeição, porque vai haver competição com alimentos. Mas, por exemplo, determinados oligoelementos e determinados minerais, para serem bem absorvíveis, precisamos de um estômago que tenha algum suco digestivo, que tenha acidez suficiente para criar essa absorção. E por isso é que, por exemplo, tudo o que sejam multiminerais e mesmo de oligoelementos são melhor absorvíveis quando é de estômago vazio. Agora, o que é que nós tomamos, por exemplo, de manhã?
Os eletrólitos, principalmente aqueles que contêm potássio, porquê? Porque como aumentam a diurese, se nós tomássemos à noite, e principalmente com água, íamos estar a acordar durante a noite para urinar. Portanto, eu recomendo fazer os eletrólitos de manhã. Eu, por exemplo, faço os eletrólitos de manhã e até muitas vezes coloco um bocadinho de vinagre de cidra e tomo a minha suplementação logo em jejum, porque eu faço o jejum de manhã. Agora, ervas estimulantes, faz todo sentido que sejam tomadas de manhã, como a maca, o ginseng. Não vamos tomar, por exemplo, isso antes de dormir, porque vai nos tirar o sono. Agora, a vitamina B12 eu recomendo de manhã porque tem um pequeno efeito estimulante e eu já percebi que tudo aquilo que contém normalmente B12 à noite tira um bocadinho o sono. Ao deitar, o que é que eu recomendaria? O cálcio, o magnésio são fundamentais. O cálcio eu só indico em casos muito específicos, principalmente quando a pessoa está com o corpo cansado e com a mente muito ativa. Isto porquê? Porque o cálcio, principalmente na mulher pós-menopausa, pode aumentar o risco de ter um infarto. Principalmente o carbonato de cálcio. Isto é uma coisa que é preciso ter em conta. O magnésio ajuda a relaxar, principalmente o bisglicinato, mais indicado para a ansiedade, ajuda a dormir. Ou, por exemplo, o citrato de magnésio, mais indicado para as queimbras, por exemplo, para a dor de cabeça. Ajuda a retirar, por exemplo, queimbras que a pessoa possa ter durante a noite. Probióticos e colostro, por exemplo, como são suplementos que atuam muito a nível imunitário, pode haver sempre uma reação aquela reação de cura que nós falamos, que é uma reação imunitária inicial. E se nós tomarmos durante o dia, vamos sentir. Se tomarmos durante a noite, a tendência qual é que é? Com esta reação, há um pico de histamina e a histamina faz com que o nosso corpo se torne mais cansado e que nos induza ao sono. E durante a noite nós não sentimos estes efeitos secundários nesta fase inicial. A vitamina D3 depende de pessoa para pessoa. Há pessoas, por exemplo, que facilitam o sono, deixam a vosso critério. Há outras pessoas, por exemplo, que preferem de manhã. A vitamina B1, como tem um papel muito relaxante para estimular o sistema nervoso parasimpático, ajuda também a dormir. O vinagre de cidra, mais naquele tipo de situações em que há um pico de açúcar de manhã, aquele efeito do pico de açúcar de manhã, e o facto de nós tomarmos à noite faz com que diminua bastante esse pico. Portanto, como vocês conseguem ver, existem várias formas de tomar a medicação, não há uma forma específica. Alguns suplementos faz sentido que tenham em conta estas informações, mas agora que sabem esta questão toda e que têm estas dicas, talvez o próximo vídeo que gostariam de ver era o vídeo sobre a hipocloridria. Vejam lá.